Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 3 de agosto. Tô aqui para conversar com vocês sobre o que foi essa janela de transferências desse segundo semestre, tanto para Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Red Bull Bragantino, São Paulo e Atlético Paranaense. Tô aqui para fazer um comparativo. Quem contratou mais, quais foram as contratações, para quais posições, quem investiu mais. Você sabia que o Botafogo foi a quarta equipe que mais investiu? Ficou atrás apenas de Flamengo, Atlético Paranaense e Bahia. O Flamengo investiu 91 milhões de reais, Atlético Paranaense 28, assim como o Bahia, e o Botafogo 23. Não trouxemos, é verdade, nenhum jogador renomado. 3 apostas uruguaias, mas com muito potencial de desenvolvimento. Vamos trocar uma ideia sobre isso em termos quantitativos, qualitativos, só que antes, faça aquele pedido especial para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. O YouTube funciona dessa maneira e você se inscrevendo nos ajuda a alcançar a marca dos 34 mil inscritos. Também te peço para entrar em contato com a VIP Odontomed. Eu sou cliente da VIP Odontomed, cliente da doutora Fernanda Mohamed, fiz a limpeza dos meus dentes com ela e recomendo, Fogão. A VIP Odontomed é uma clínica odontológica que está localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. E você pode entrar em contato com eles sem compromisso para ver o que precisa ser feito através do link do WhatsApp, que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Você entra em contato, agenda uma avaliação, vê o que precisa ser feito em termos de tratamento e aí sim depois você marca uma consulta. Seja VIP na VIP Odontomed, recomendo, Fogão. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar aqui com a parte quantitativa. Eu vou focar a minha atenção e energia naquelas equipes que estão disputando o G4, o G6. O Botafogo lidera com ampla vantagem, mas temos toda uma lista de perseguidores aí querendo alcançar o glorioso, mas não conseguirão. Mas vamos lá, ó. No ranking quantitativo, como é que a gente ficou aqui colocado, né? A equipe que mais contratou foi o Grêmio, com 6 contratações, seguida do Fluminense. O Atlético Paranaense fechou 4 contratações, o Botafogo fechou 3, assim como o Flamengo. Também temos aqui o caso do São Paulo, que também fechou 3 contratações. O Palmeiras, por sua vez, não contratou ninguém. O Red Bull Bragantino fechou com 2 novos nomes. Então você vê que teve de tudo aí, né, em termos quantitativos. Botafogo no meio da tabela aí de número de reforços. 3 apostas é verdade, enquanto as outras equipes foram buscar jogadores mais prontos. Isso tem que ser comentado, mas ainda assim é o glorioso construindo não só o seu presente, mas já de olho também no seu futuro, tanto da próxima temporada quanto mais adiante também. Então, em termos quantitativos, ficamos no meio da tabela. Agora, em termos de nomes, como é que foram as contratações dos nossos adversários? Você já sabe, o Botafogo contratou o Diego Hernandes, que foi inclusive convocado para a seleção uruguaia na ausência do Arrascaeta. É um jogador que tem grande expectativa no futebol uruguaio, assim como é o Matheus Ponte, campeão mundial sub-20 pela seleção uruguaia, um jogador que é tido como um dos principais laterais do futuro para o Uruguai, né? Um dos 2 grandes nomes aí para o futuro, pensando em eliminatórias, Copa do Mundo, enfim, construir uma trajetória na seleção do seu país. Também tivemos o Valentim Adamo, centroavante do River Plate do Uruguai, muito bem quisto por lá, estava na segundona marcando os seus gols e chega agora ao Botafogo com grande perspectiva. E tomara esses 3 atletas possam fazer a diferença com seu talento aflorando aí e ajudando dentro e fora de campo. Dentro de campo, com o retorno técnico, fora de campo, com aquele faz-me rir, que a gente sabe é um dos propósitos da SAF Botafogo com essas contratações de jovens atletas. Agora, em termos de nomes das outras equipes, vamos começar aqui pela equipe do Flamengo. O Flamengo, vice-líder, contratou o Luiz Araújo, que veio lá dos Estados Unidos, atacante que joga de beirada ali, né? Ponta. Contratou também o Rossi, goleiro do Boca Juniors, tinha um pré-contrato já acertado. E o Alan, volante do Atlético Mineiro, que ficou se arrastando essa negociação um tempão, o Atlético não queria ceder e tal, mas no fim das contas vendeu. O Flamengo também tinha interesse no Wendel, volante que está no Zenit, que foi revelado pelo Fluminense, e no Claudinho, mas no fim das contas essas negociações não avançaram. O terceiro colocado, Palmeiras, não contratou ninguém, então não figura nessa lista. O que figura nessa lista, na verdade, é a revolta da torcida palmeirense, que está bem irritada com a Leila Pereira. Tanto é que os caras ficam brincando lá com a questão do avião. Não contratou ninguém, mas tem um avião, né? Tem essa brincadeira por lá. Palmeiras vai com o que tem até o fim da temporada. O Verdão até tentou contratar, tá? Fez proposta daqui e dali,
mas os valores acabaram não chegando naquilo que as equipes, né, que detinham os direitos econômicos dos atletas que o Palmeiras mostrou algum interesse, não chegaram num entendimento, num acordo, então não teve negócio. O banco do Palmeiras tem muitos meninos com potencial, é verdade, mas ainda assim garotos que vão acabar oscilando e vão ter que entrar na fogueira, né? Para decidir muitas vezes algum jogo aí pro Palmeiras. Vamos ver como é que vai ficar essa história. A quarta equipe que eu quero destacar aqui é o Grêmio, né? Que contratou o Iturbe, que estava no futebol grego, meio atacante argentino. Contratou o Luan, né? Junto ao Corinthians, um pedido do Renato Gaúcho. O Lucas Bessosi, o João Pedro, que estava inclusive sendo cogitado nesse último dia de janela no Botafogo, mas já tinha ali um acerto com o Grêmio. O Rodrigo Eli e o Kaique. Tá? O Kaique é goleiro, o Rodrigo Eli zagueiro, João Pedro atacante, Lucas Bessosi atacante, Luan meia e Iturbe um meia atacante. O quinto colocado, que é o Fluminense, contratou o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, o Léo Fernandes, o meio-campista, o Daniel, que inclusive era aquele Danielzinho que já tinha sido revelado pelo Tricolor das Laranjeiras, o Ione Gonzalez, velho conhecido também da torcida deles, e o Marlon, zagueiro, que também tinha sido revelado pelo Fluminense, né? Então o Fluminense dando mais alternativas aí para o Fernando Diniz. Na sexta colocação temos o Red Bull Bragantino, que contratou o Matheus Gonçalves, um meio-campista, e o Lucas Rafael, um zagueiro. Dois atletas que não são muito conhecidos do grande público. Também temos aqui o Atlético Paranaense, que foi atrás do Lucas Esquivel, lateral, Vidal, volante, que era do Flamengo, o Bruno Zapelli, que inclusive é muito bem quisto lá na Argentina, um meio-campista, e o Kaká, zagueiro. Essas foram as contratações do Atlético Paranaense. E para fechar, o São Paulo, que de longe foi a equipe que trouxe os jogadores mais renomados, né? A gente está falando aqui do Lucas Moura, do James Rodrigues e, claro, o Alexandre Pato, que já tinha acertado um pré-contrato também, já tinha acertado o seu retorno, já fazia algum tempo e já está agora, inclusive, jogando, fez gol, inclusive, na sua reestreia, né? Na primeira oportunidade que ele teve, ele conseguiu marcar. São os jogadores mais renomados, né? Em termos de conhecidos do grande público, o São Paulo foi o que foi nesses atletas. Atletas um pouco mais veteranos, para dar mais casca à equipe do São Paulo. Já as outras equipes foi uma mescla, né? Alguns bons jogadores, outros jogadores mais jovens, enfim, tá junto e misturado, né, Fogão? Dá pra gente falar que, claro, o Botafogo poderia ter contratado aí um centroavante um pouco mais experimentado e tudo mais? Dá, até dá. Mas no fim das contas não foi possível. O João Pedro, a gente até tentou, mas depois não conseguiu aí um outro nome, né, como um plano B nesse encerramento da janela. Vale lembrar, claro, que o Botafogo ainda conversa com o zagueiro angolano Bastos, da sua seleção nacional inclusive, com 4 anos aí no futebol italiano defendendo a Lazio, e a gente ainda pode ter alguma contratação adicional, né? Sempre destacando jogadores que ficaram livres no mercado até ontem, podem ser contratados normalmente ainda. Agora, se ficou livre apenas após o encerramento da janela brasileira, aí não tem conversa. Quantidade, qualidade, cada um tentando fazer o seu. O Botafogo segue com uma ampla vantagem na ponta da tabela e acredito, com o trabalho do Bruno Lage, seguiremos dessa maneira. E você, Fogão, tá confiante que esses 3 uruguaios vão dar conta do recado no Glorioso? Normalmente, jogador uruguaio no Botafogo apresenta coisa boa, né? Que assim seja mais uma vez. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.